Bom dia, pessoal. Hoje, dia 2 de abril de 2024, nós vamos continuar a nossa sériezinha de vídeos aqui. Eu estou na outra sala. Uma curiosidade: sempre nos meus escritórios eu coloco uma salinha de serviço e uma para atendimento. Hoje não faz mais sentido isso aí, porque como a advocacia mudou muito, então a gente já não tem mais quase papel em cima da mesa, né? Mas antigamente, o que acontecia? A gente ia no fórum, por exemplo, e trazia um monte de processos e tinha aquela papelada para trabalhar. Então, talvez eu tenha um autismo leve, um toque, alguma coisa assim. Eu odiava que ficasse aquela papelada na minha sala de atendimento. Então sempre meus escritórios têm pelo menos uma sala de trabalho separada, e onde fica papelada, é bagunça lá, como vocês podem notar, e a outra sala para atendimento, que daí fica mais organizadinho. Mas vamos por aqui, hoje é capaz de ficar mais bem feitinho o vídeo e o áudio. Dentre os nossos temas assim interessantes para a gente conversar, eu sempre tive muita dificuldade na vida por falta de discipulado quando era criança, né? E eu não posso culpar os outros pelos meus erros e pelas minhas confusões, mas foi um tempo perdido. Vejam, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, ele era um homem assim católico, não praticante, mas ele tinha o hábito de fazer uma oração sempre para a gente antes de dormir. Então o temor de Deus, ele foi uma coisa que foi ensinado para a gente lá em casa. Eu sempre tive muita curiosidade a respeito da Bíblia, tanto que eu acabei fazendo faculdade de teologia mais velho e tal, mas em 1994, eu lembro uma ocasião que eu estava saindo para trabalhar e peguei uma bibliazinha daquela dos Gideões no porta-luva do carro para ler antes de trabalhar. E puxa vida, olhava aquele comecinho da Bíblia, a Bíblia dos Gideões, ela começa no Novo Testamento, né? Então tem o Antigo Testamento. E eu começava a ler ali e dizia, mas cadê Adão e Eva nessa Bíblia aqui, né? Então, se vocês olharem isso, é uma tristeza, né? Pensar que a pessoa tinha a intenção de se relacionar com a palavra de Deus, mas não tinha o conhecimento da onde as coisas começavam e terminavam. É muito triste isso. Bom, um dia eu vou contar para vocês o meu testemunho, por que eu me converti e como que foi. Mas quando eu estava numa situação de um aperto muito grande, estava numa situação terrível na vida, eu buscava sempre a orientação, comecei a buscar a orientação na palavra de Deus, e aconteceu uma coisa interessante assim nesse negócio. Estava lendo, abri a Bíblia, né? E essa Bíblia aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela é interessante. É uma Bíbliazinha que eu sequestrei da casa da minha mãe, e ela tem uma dedicatória que diz assim: ao amigo Luiz Armando Fará, que era meu pai, ofereço esta Bíblia como fonte para que pesquisa, a fim de que possa, ao examiná-la, encontrar o caminho da verdade e a sabedoria da tua alma. Guarapuava, 16/2 de 1970. Não tenho ideia quem seja o abençoado que assinou aqui, né? Mas tem essa dedicatória. Então eu sequestrei essa Bíblia, como eu falei que eu tenho um autismo leve, eu encapei, porque eu sempre encapo os livros lá. E essa Bíblia, ela me acompanhou durante a faculdade inteira, nunca li. Mas ela sempre estava do lado da cama ali, como um amuleto, né? A Bíbliazinha. E ali no ano 2000, eu abri em Mateus 4, né? Tem a tentação de Jesus. E eu falei: Deus, mas o que o Senhor quer falar comigo? Eu já li a tentação de Jesus várias vezes, né? No deserto. E aí tinha uma notinha de rodapé aqui, quando eu falava que nem só de pão viverá o homem, né? Mas a palavra de Deus. E eu fui lá para o Deuteronômio 8, e é uma dessas experiências que fazem a gente começar a aprender a lidar com a Bíblia, se relacionar com a palavra de Deus. E lá falava das bênçãos da obediência e maldições da desobediência e tal.
E havia uma promessa que dizia assim: cuide para quando eu multiplicar o teu ouro, a tua prata, tuas vacas, quando estiver morando em boa terra, comendo boas comidas e tal. Você não esquecer que foi o Senhor teu Deus que te deu isso. Assim, em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Marco, eu vou resolver a situação tua, ela vai ficar legal. E quando eu resolver, não esqueça que fui eu que resolvi. E olha, gente, desde lá, todos os dias eu agradeço para Deus por tudo. O meu pai, ele morreu de câncer, eu tinha 15 anos. E ele ficou muito magrinho, ele ficou bem sequinho ali antes de falecer, e eu às vezes ajudava ele no banheiro a fazer xixi. E no fim ali eu machucava ele quando pegava, pelo jeito que pegava nas costelas dele, porque estava só as costelinhas dele, bem magrinho. E aquilo marcou muito, sabe? Então o pessoal na célula lá em casa às vezes dava risada de mim, que eu contava que eu orava quando estava fazendo xixi. E eu oro mesmo, cada dia que eu estou lá no banheiro, eu agradeço a Deus por eu poder estar em pé, enxergando, fazendo um xizinho tranquilo. E a Antonieta e a Gabi uma vez tiveram, naquela tempo, uma infecçãozinha urinária, e tinham dificuldade para ir no banheiro para urinar. E elas lembraram de mim e falaram isso, que como é bom a gente poder ir no banheiro. Então, a cada dia, Deus nos dá um sem número de bênçãos, e nós temos uma habilidade para não observar essas bênçãos e ficar nos preocupando só com o que está errado. E eu tenho exercitado isso na minha vida, de agradecer por tudo, cada fruta que eu como, cada passo que eu posso dar, pelo dinheiro que eu ganho no meu trabalho, por o mercado estar abastecido, por a terra dar seu fruto, por haver ar para a gente respirar, enfim, por tudo a gente tem motivo para agradecer a cada dia. E eu tenho exercitado isso também no sentido de não esquecer que é Deus que me dá todas as coisas, que foi Deus que fez todas as coisas na minha vida. Eu quero ser rápido para não deixar esse vídeo muito chato, mas assim, imaginem vocês que vocês saem de viagem e no meio da viagem vocês param no restaurante e lembram de um filho e compram um chocolatinho para levar para ele em casa. Quando você chega em casa, esse filho pula no teu pescoço, agradece, te diz o quanto que está alegre por você ter lembrado dele. Na próxima viagem você vai parar e vai comprar uma caixa de chocolate para esse filho. Agora, se você chegar em casa com esse chocolatinho e você entregar para o teu filho, e o teu filho não demora, assim, puxa, mas você pelo menos podia trazer uma caixa de chocolate para mim, na próxima viagem você vai passar pelo restaurante e não vai trazer nada. E eu acho que a gente tem que ser um pouquinho esperto, né? Eu acho que quando a gente ganha os negócios de Deus, quando Deus resolve nossos problemas, nos prospera, nos ajuda, a gente tem que correr para mostrar para o Pai que a gente gostou de ter ganho aquilo, que foi importante, que foi bom, que a gente está feliz com aquilo. E nunca esquecer que tudo aquilo que nós temos na vida vem pela misericórdia de Deus. Porque no mínimo, Ele é que nos dá boa sorte, nos dá habilidade para a gente fazer as coisas. É por aí. Queria deixar essa mensagem para vocês terem paciência, aprenderem a buscar as coisas na palavra de Deus. Aquele testemunho que eu dei para vocês, Deus realmente me tirou daquele deserto, resolveu o meu problema. E eu sempre faço questão de lembrar para Deus que eu reconheço que foi Ele que fez tudo de bom na minha vida. Como eu disse antes, é por aí. Deus abençoe o seu dia e a sua vida.